Agora vamos ouvir o caso. A moça mandou um codinome aqui, ó. Codinome Unicórnio Sapatão, 27 anos, Adorei. de São Paulo, aqui de São Paulo, capital. No começo do meu relacionamento era tudo bem fechado. As coisas deram super certo. As coisas não deram, desculpa, as coisas não deram super certo e acabamos terminando. Porém, como muitas histórias por aí, voltamos e voltamos e fomos morar juntas. Foi do término, virou casamento. Do lado dela, a história de relacionamento aberto já vinha muito forte. Os pais dela eram casados há 20 anos e tinham uma relação aberta. Então, ela foi criada em um ambiente sem ciúmes. Soava loucura da minha parte sentir esse tipo de coisa. Ela sentia falta de ficar com outras pessoas, mas para mim era muito difícil. Antes dela, só tive relacionamentos heterossexuais monogâmicos e achava a ideia de abrir absurda. Era um absurdo ela querer ficar com outra pessoa, já que para mim, e ela mandou um eu em caixa alta, gente, tinha que ser eu tinha que ser tudo o que ela desejava, 100% do que ela precisa. Agora, eu sei que isso não existe, tá? Mas com muita conversa, ela foi me mostrando que eu era a que mais tinha atração por outras pessoas. Mas eu ignorava esse fato por achar cruel ter atração por outros. Me julgava. Com o tempo e muito debate, resolvemos abrir. Abrir o relacionamento não é bagunça, tem regras. No primeiro momento, para experimentar ir com calma, era liberado só beijo no rolê. Proibimos sexo, era muito íntimo para mim. Não podia ter Tinder nem flerte na internet. Não podia ter date. Era para ser algo assim. Tá na balada e deu vontade? Beija ali e pronto. Isso porque o meu maior medo era ela conhecer outra pessoa e não me querer mais. O receio não era sobre o desejo passageiro, era sobre o afeto. Nesse sentido, sou muito monogâmica. Não conseguiria ter relação de poliamor. Não teria mais de uma relação ao mesmo tempo. Só consigo dar amor e receber amor de uma pessoa e uma pessoa só por hora. Mas a pegação ali na balada é uma coisa rápida, que tira aquele desespero da tentação. Os pontos positivos são ótimos. Até porque ela trabalha em um bar, eu saio muito sozinha, então várias vezes queria e não beijava. E poder ficar me deu até um certo alívio. Era só um beijo de rolê, um beijo e pronto. Fora isso, aumentou muito o diálogo. A gente alinha muitos acontecimentos, foi ótimo para nos aproximarmos. Falar sobre a gente, como a gente ama, como se relaciona, como é o amor para você, o que é o desejo para você, o que mostra que está conectado. Aumentou muito a nossa conexão. Agora que abri meus olhos para esse lado, vejo que tem um movimento de aumento de relacionamentos abertos entre lésbicas. Vejo cada vez mais. Com essa evolução, a gente tem falado muito sobre como o sentimento de posse pode ser nocivo. Precisa ter domínio sobre o outro. Isso vem muito do patriarcado, né? Ainda mais como lésbicas, temos que nos desprender disso. Mas entendo que depende do limite de cada um. Sou uma monogâmica em desconstrução. E foi assim que construí um relacionamento melhor. Ó, para começo de conversa, né? O codinome dela é maravilhoso, né? Unicórnio E Sapatão. tá aí, né, gente? Tá aí, fui convencida, pronto, para mim. Eu só precisava desse relato. Era isso, né, Thay? Acabou. Era Acabou. isso. Fiz minha terapia de hoje, acabou. É isso, muito obrigada a todos os envolvidos. Agora, eu queria colocar algumas coisas que eu fico pensando que é assim, só para a gente poder refletir sobre conceitos e da onde origina essas coisas todas. Por exemplo, quando ela fala da experiência da parceira com pais que são não monogâmicos e que, portanto, o ciúme, ele, não se tornava presente nessa relação. E para a filha, então, ficava mais fácil pensar em relações não mono. Agora, eu quero só reafirmar que isso não significa que essa mesma mulher, filha desse casal não mono, não tenha experimentado ciúme na vida, porque o ciúme, na minha percepção teórica psicológica, ele vai ser um sentimento que a gente vai experimentar muito cedo na vida. Então, depois que você faz essa relação eu e tu,
né, com as figuras parentais que ficam espelhando quem, imagina, é o outro que diz quem você é. Ai, que bebezinho fofinho, é o outro que diz o que que é a sua mão, o que que é, então assim, é o outro, então faz parte do narcisismo, né, desse narcisismo que a gente vai vivenciar nos primeiros anos de vida, que é importante para a configuração do ego. A hora que vem um terceiro, que pode ser o irmãozinho, o trabalho do pai ou da mãe, ou a mãe, ou a percepção de que o outro gosta de um outro, que existem terceiros desejos, isso sempre gera ciúme. Então o ciúme, na minha percepção, ele é um sentimento que vai quase brotar da natureza. Enquanto a gente tiver essa relação de amamentação, de necessidade, enquanto a gente não tiver um filhote que mama 2 meses e sai andando e vai embora morar na selva, e a gente precisar ainda, né, pegar esse bebê e deixar tá com 15 anos dentro de casa, a gente ainda vai experimentar ciúme. A questão é o quanto que a gente fomenta ou não e trabalha o ciúme como a desconstrução desta prova de amor, que aí sim é uma produção cultural. Porque quando eu escuto que as pessoas dizem: "Ai, o ciúme é para produção cultural". Não, gente, desculpa. O ciúme com a roupa do amor é uma produção cultural. Quer dizer, eu senti ciúme é prova de amor, beleza, isso é uma produção cultural. Agora, o ciúme como sentimento, para mim, ele é anterior. Assim como a percepção e o sentimento de exclusividade, de novo, tá ali, ó, tá ali nesse bebê que quer tudo para si. Então eu acho que a gente experimenta isso. A maneira como a gente vai elaborar isso, e aí sim, uma família mais liberta, e aí não estou nem falando de relação não mono, né, mas você pega uma mãe possessiva, acabou gata, você pega uma Uhum. avó possessiva, você pega uma professora possessiva, você pega um contexto possessivo, você pega uma religião de controle, acabou. Aí você Vai sendo está reforçado, né. reforçando tudo isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é por aí. Não, Sim, concordo e o que eu acho totalmente. interessante que ela traz no depoimento dela, é também a gente falou muito isso aqui, né, do autoconhecimento, mas ela falou: "Cara, pra mim, ok, beijo, essa não monogamia, mas do desejo e não do amor, do afeto", que isso ainda pra ela é um desafio. Então, o que eu entendo, o que eu acho que é legal, eu acho que é bom a gente reforçar, é que existem vários formatos de não monogamia e de monogamia também, né, como a Tati até falou. Mas também tem aí ela nesse lugar de: "Ó, tá bom". E a Ana falou muito do contexto, elas são um casal de mulheres, a mulher dela trabalha num bar, tem horários diferentes, ela sai muito sozinha, ela se vê numa festa com desejo. Aí eu vou bloquear isso? Não, eu posso dar uma chance aqui, porque isso já foi conversado antes. Isso eu achei legal, assim, né. É, Tati, o mas que que tu acha? todo esse relato dela me mostra que ela sabia, ou sabe, ou até descobriu ao longo desse processo onde ela era preenchida com essa relação com essa pessoa. E Uhum. isso é muito difícil. Você Nó. entender que a sua relação é, afetiva agora, monogâmica que seja, amorosa, ela te preenche aqui, mas ali tá tudo bem. Ou você preenche aquela outra pessoa e a gente volta para a questão do ciúme. Eu preencho o meu esposo nisso e naquilo. Naquela outra parte eu não preencho. Então tudo bem outra pessoa vir preencher. E eu acho que uma outra coisa que ela demonstrou no relato dela, que eu queria que vocês sei lá, faz essa terapia aí comigo, gratuita, pessoal, é o seguinte: um dos impeditivos para que eu não avance, por exemplo, na questão não monogâmica, é o medo da rejeição, e é narcisista demais. Eu tenho muito medo, se você pensar de uma maneira Isso é clara muito e legal que ela fala, objetiva, né. se você pensar de uma maneira objetiva e clara, ninguém me garante que sendo monogâmica eu não vou ser rejeitada. Claro, claro. E que Sim, você é já não é, tão né? Que você já que eu não já é. não sou. Para de me plantar a paranoia, Ana. Muito obrigada agora. Amiga, desculpa. Não, e aí eu não estou Ai, falando gente. na questão sexual afetiva, mas eu estou Sim, falando do desejo do parceiro. Até me E o mexi na quanto que cadeira aqui para me o sentar mais quanto que confortável, porque o quanto veio que o a bomba parce na ca nossa. pois é, porque o quanto que o parceiro, na hora que está contigo, não está pensando de estar com os amigos, fazendo outra coisa, pelo amor de Deus, Ou coisa outra chata isso pessoa, né. aqui. Outra pessoa, quer dizer, é. sabe? Então, é essa coisa da gente se sentir, a gente vai para o lugar de desamparo, cara.
sabe. Eu gosto muito de falar assim, às vezes tem umas pacientes que falam assim: "La reina", a rainha, sabe. A gente gosta de ocupar esse espaço, como é difícil abrir mão desse troço. E como o fato do desejo do outro, seja pelo trabalho, pelo WhatsApp dos amigos, pelo futebol, pela sei lá mais o quê, o quanto isso é ferida narcísica. E ela traz um outro recorte, que é o recorte de gênero, que eu acho que é importante a gente levar em consideração aqui, porque a gente tem essa coisa internalizada de que a mulher, ela tem que ser suficiente. A gente é mulher, nós somos Uhum. suficientes. Se você pensar de uma maneira simples, por exemplo, às vezes você tem que dar conta de todas as coisas, não é à toa que tá a grande maioria das mulheres cheia de carga mental, porque está tentando dar conta de várias coisas que nem precisava ser sua função, simplesmente porque foi implantado na gente essa questão de que você tem que dar conta. Então, nesse Uhum. caso aqui, será que a gente também, parte do impeditivo não é só o caso, a coisa de, não, mas eu tenho que conseguir dar conta disso aqui, eu tenho que preencher em todos os âmbitos, eu tenho que O ser outro, né? suficiente para esse cara. Eu tenho que ser tudo Isso, Uhum. que essa porque meu parceiro ou minha parceira precisa. Porque se ele isso. Uhum. quer ou ela quer outra pessoa, eu que não tô dando conta também. Nossa, Agora difícil, eu hein, vou Tati? não, Ai, 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 mas ai. agora, gente, me veio um negócio aqui que me veio, assim, atravessado, assim, tipo um vento, que veio aqui longitudinal e passou pela Uma minha voz cabeça. sussurrou. É, né, é só um atravessamento, porque aí Hã. eu fiquei pensando no seguinte, olha que importante, né, muita gente, eu já escutei muitas pessoas falando que relações não monogâmicas, elas funcionam para os homens. E que muitas mulheres acabam embarcando nisso como mais uma prerrogativa do masculino ou da maneira que o masculino lida com o sexo e com o afeto. Tá. Uhum. Aí eu fiquei pensando, aí já tô aqui, né, aí fiquei pensando nisso, falei assim: "Gente, olha só, a gente foi educada a ser suficiente, a gente tem que fazer tudo e ser suficiente e, né, preencher todas as sabe a mulher heróica? Heroína, né, ela trabalha, ela faz, ela é maravilhosa, então Guerreiro, assim, essa coisa batalhador. guerreira, batalhadora e sofrida, né, você fica ela vai, amparando todas as aí a gente falou: "Não gente, para lá. Não, 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 não tá legal esse negócio, porque a qualidade que nós estamos recebendo nas relações heterossexuais não tá legal, não tá legal, precisamos que Hum. esses homens nas relações hétero, tá, tô saindo um pouquinho aqui da relação homoafetiva delas. A gente precisa que esses homens se impliquem, que eles olhem para as nossas necessidades, que eles se impliquem mais, que eles sejam mais satisfatórios". Foi quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a falar de não monogamia. Então eu fico pensando aqui também, se as relações não monogâmicas também, também não são um caminho para quando esses homens héteros foram chamados na chincha a se implicar nas necessidades, estou falando de Hum. modo geral, tá. "Ah Sim, não, agora tá bom porque é não mono", pronto. Ah, gente, vou é pegar só um esse caminho aqui. foi só um vento, tá gente, eu não estou dizendo que sim nem que não, mas foi só um vento que eu lembrei. Foi só um vento. Não estou Mas dizendo aí nem que só sim, nem que pegando não, mas eu acho que para alguns homens, não estou falando para todos, óbvio, para alguns homens cai muito bem a vestimenta, e aí não é mais, e aí de novo, não é o projeto, aí de novo, não é o amor, sabe, uhum. não é a proposta amorosa de é, "Ai que bom", entendeu? Aí não vem me encher o saco É um não, porque eu não tô Tem afim, alívio, menos né. esse é um problema para ale lidar. agora não vem me com não, não Não vem vou, me encher você o saco com essa entende? também, É, né. porque estava ficando difícil pra gente ter Ah, que que se é implicar igual, que é nas direitos igua necessidades da relação de compromisso. Cuidar, olhar pra necessidade do outro, cuidar, abrir mão e porque os homens hétero na nossa cultura, gente, de novo, não todos, os homens estão nos escutando, né, eles são muito narcisistas, desculpa, Uhum, né, eles são muito sim. implicados com as necessidades próprias, É uma construção social, cultural, né. né. Mas aí a gente traz esse pra esse caso que ela mesma se chama de unicórnio sapatão, porque é uma coisa que não sei se Ana tem as suas pesquisas maravilhosas aí para falar sobre isso, se, é mais raro entre casais, hétero ou casais homossexuais, casais de homens, casais de mulheres, tem alguma pesquisa? O que que No tu acha de olha, consultório? o que a gente observa de algumas pesquisas que eu já vi de relações, abertas, relações poliafetivas ou poliamorosas, etcétera, é
Number one das relações não mono, homens gays. Tá? E é interessante porque a gente pode aprender muito com essas relações, né? Até porque eles não eram legitimados socialmente a participar do tradicional, então tem que dar um jeito de fazer de outra maneira, tá? E até tem críticas para homens gays em relação a isso, quer dizer, olha, tem alguns que querem um relacionamento monogâmico, né? Mas aí não podem Porque é expressar isso. heteronormativo. Exatamente, tá. Então, Entre aspas, number eu falei one. aqui, para quem tá só nos ouvindo, eu usei aspas aqui. Number two, relações hétero. E number three, relações lésbicas. As mulheres lésbicas ainda são as que menos, pelo menos por enquanto, em pesquisas, pessoal, não estou dizendo como traço de personalidade, nada disso, mas em pesquisas, elas ainda são menos adeptas de relações não monogâmicas. Menos, estatisticamente. Se isso não é o retrato da construção social, eu não sei mais o que é. Porque a mulher, existe um estereótipo do relacionamento lésbico que conhece e já está casando. Isso, exatamente. Então, a construção social feminina não é de que você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma mulher para casar, e o homem é livre, segura suas filhas que o meu menino completou 15 anos, teve a primeira ereção, que seja, guarda suas filhas em casa. Eu acho que, nossa, para mim isso explica muita coisa, e é isso aí. Né? E aí, Fico só chateada, porém, compreendida. Mas será que não tem um gostar de se relacionar, de estar junto também? Uma divisão de vida? Porque eu acho que as mulheres às vezes se sentem tão sozinhas nessa vivência heróica, né? E que aí eu acho que quando você encontra alguém para partilhar e que talvez compreenda muitas das suas dores, talvez seja, sei lá, meio imã, né, não sei como é que é, porque eu não sou uma mulher lésbica, mas talvez seja meio imã, não sei, tipo: "Ai, encontrei alguém aqui para partilhar, que delícia, e ainda vou gozar. Ai, e aí, não sei, não sei". Pode ser uma causa ou um efeito colateral, né, da construção. Exatamente, ou as duas coisas, né. E aí uma última coisa que eu quero trazer antes que a gente tem que daqui a pouco encerrar, que esse programa vai ficar longo, mas a conversa está muito boa. Não, vai, não encerra. Mas antes disso, eu queria te perguntar também uma outra coisa que ela traz, que nesse caso da unicórnio aqui, ela traz os pais da parceira dela, e aí como a gente vê o aumento, eu também queria perguntar sobre a questão geracional, porque eu acho que eu vi, Ana, que tu colou aí, eu já estou dando uma colada aqui na pauta, eu vi que tu colou uma pesquisa aqui de geração, millennium. Fala aí, lê aí que ela está na pauta, vai ler você. Eu vou ler aqui que ela botou. Pode ler. Uma pesquisa da YouGov com 1.300 norte-americanos adultos, realizada em 2020, mostrou que 43% dos milênios afirmaram que a sua geração ideal seria não monogâmica, contra 30% das pessoas da geração X, que é a minha geração. Mas isso também, eu acho que é interessante a gente falar que não é melhor ou pior, porque os jovens gostam e os mais velhos não gostam. Mas tem uma questão geracional, comportamental, de estar mais aberto também, né? Acho que é meio isso, não, Tati? E tem uma outra questão aí, que é essa pesquisa, a pergunta dela foi feita no campo das ideias, né? Ela não é uma pergunta prática. A pegadinha está dentro da pesquisa. Tati, tu pegou muito aí, porque o relacionamento ideal é não monogâmico? Para mim também é. Também, para mim também. Significa que eu não posso, entendeu? Exatamente, gente, arrasou. A vida adulta também não vai te pegando ao longo do processo de uma maneira de que é o ideal, você quer. Gente, quem nunca teve 17 anos ia mudar o mundo e agora com 35 falou, não, cada um deixa para os próximos. Pois é isso mesmo, o ideal é esse aí mesmo. Eu acho, por isso que eu acho que depende muito da jornada, depende do que acontece na tua vida, depende de como você está psicologicamente, depende de como é que está a relação. Ai, gente, depende de tanta coisa, a jornada da vida é uma loucura, eu acho muito difícil quem não vá experimentar este dilema na vida. Em algum momento. E eu acho que depende das outras relações sociais que você estabeleceu que não são as românticas. No caso dela, foram os pais.
mas não necessariamente. Boa. Às vezes, dependendo do seu círculo de amizade, por exemplo, se eles têm preconceitos muito fortes ou se eles são muito críticos em relação a coisas muito específicas, você nunca vai se sentir liberto para experimentar coisas diferentes do que aquele ciclo aceita. Exatamente. Qual